Eu queria ler contigo aí, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Capítulo 10 de 1 Coríntios, eu queria ler com os irmãos esse texto e também o outro versículo que está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Mas primeiro leiamos 1 Coríntios 10. Fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para que nós não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e beber, levantou-se e entregou-se a se entregar à farra. Não pratique imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que o possa suportar. Amém? Deuteronômio 2,7 fala assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado. Repita comigo: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Amém. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler aqui, de Coríntios, ele antecede aí uma exortação exatamente acerca da ceia, né? Esse capítulo 10, logo a seguir vem a exortação sobre a mesa do Senhor. Logo no capítulo 11 tem a texto que refere-se o que é a ceia, como deve ser praticado a ceia. Muito bem. Nós temos aqui o registro, capítulo 10 de 1 Coríntios, está reportando ao capítulo 33 de Números, onde nós temos ali o registro das jornadas dos filhos de Israel no deserto. Lá no total de 40 jornadas, nós temos lá as jornadas, nós temos as organizações daquela jornada, a liderança daquela jornada, estava vivendo sob a ordem do Senhor, os registros daquela jornada e a expressão partiram, né? E no dia seguinte, partiram no dia seguinte, sempre partiram uma história do dia seguinte até cumprir aí a meta, a trajetória que ia de Ramassés do Egito até a Campinas de Moabe, tá? Portanto, foi esse trajeto chamado aí o caminho do povo de Israel no deserto, né? Agora veja bem, o registro dessa história está para nós aqui como exemplo para a gente, para nós que estamos vivendo
os dias atuais, né? Ou seja, o registro da nossa história é sobre o exemplo da história do povo de Israel, né? Na verdade, nós todos estamos escrevendo a nossa história. Nós estamos escrevendo a nossa história, né? Escrever a história não é poética, né? Não é fácil, não é bonito, né? Às vezes tem tristeza, às vezes tem derrota, às vezes tem momentos desagradáveis, mas nós também estamos escrevendo a nossa história. O texto, portanto, de Coríntios, ele faz um paralelo, né, da nossa caminhada, da nossa peregrinação aqui na terra, né, da nossa vida espiritual, né, o período da nossa pós-libertação, né, período da nossa pós-libertação do pecado, né. Então, esse paralelo é comparado aí com a viagem do povo de Israel no meio do deserto por um período de 40 anos. É o texto que nós encontramos em 1 Coríntios. Nós olhamos esse texto e olhamos o seguinte: os mesmos privilégios e os mesmos obstáculos que eles tiveram, nós também temos. Os mesmos privilégios e os mesmos obstáculos, né? Os mesmos alvos e os mesmos recursos, nós também o temos, né? Nós também o temos. Aí, então essa trajetória tem uma advertência que Deus faz, seguinte: olha, sendo que nesse percurso, o tempo que temos, né, os exemplos que precisamos para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então a vantagem nossa, irmão, a vantagem nossa em relação a eles é que nós temos o exemplo, nós temos a referência, nós temos onde observar, né? Então nós erramos se nós quisermos, porque nós temos já a advertência feita, né? A Bíblia diz que o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o homem tolo aprende com seus próprios erros, né? Então a gente tem esse texto da Bíblia exatamente para a gente aprender a não fazer aquilo que eles fizeram, né? Aquilo que eles não fizeram. E é importante a gente aprender, quando nós não podemos fazer a coisa certa, um conselho, irmão: não faz a coisa errada, né? Se você não pode fazer o que é certo, não faz o que é errado, no mínimo não faça o que é errado, porque você está contribuindo para você mesmo, para o prejuízo seu pessoal, para o seu desgaste pessoal. Pois é bem, então quando nós observamos aqui esse texto, quando nós fomos convidados a não cometer os mesmos erros que os filhos de Israel cometeram, nós vamos tentar para as seguintes situações que a gente, seguintes avaliações que precisa fazer pessoalmente cada um de nós. Primeira observação que a gente tem que observar é essa: em que eu estou imitando? Veja bem, em que eu estou imitando quem está fazendo coisas erradas? Às vezes nós temos que ter a sabedoria, a humildade de perguntar: o que eu estou fazendo igual a quem está fazendo errado? Será que eu estou imitando quem não teme a Deus? Estou imitando quem não obedece a palavra de Deus? Será que eu estou admirando, estou encantado com quem não tem nada a ver com Deus? Então, a primeira advertência: quem que eu estou imitando? Então, eu convido a gente a pensar nesse pensamento: quem que eu estou imitando? Que pessoas que fazem a coisa errada? Porque há uma ideia hoje aí seguinte: está dando certo, então tá bom. Não é que está dando certo, tá bom. Não é dar certo, não basta, tem que ser aquilo que é certo, né? Muitas pessoas estão fazendo alguma coisa errada e está dando certo, mas por fazer coisa errada e está dando certo, não vai você fazer coisa errada para ver se dá certo. Não é esta a inteligência do crente. A segunda observação que a gente pode extrair no texto aqui é: por que não estou
conseguindo agradar a Deus na minha vida, né? Então a Bíblia diz que a maioria deles não estavam agradando a Deus, né? Não estavam agradando a Deus. Aí a pergunta que eu devo fazer em mim: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa que está te desagradando, né? Então eu preciso ter uma inteligência espiritual, uma prontidão espiritual de fazer aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que não ofende a Deus, não contraria a vontade do Senhor Deus. Então essa pergunta eu tenho que fazer: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa que te desagrada? Porque o meu desejo, eu tenho certeza que o seu também, é nós fazermos coisas que agradam ao Senhor. Porque se Deus agradar de nós, milagres, bênção, sinais e maravilhas vai acontecer com a gente, é verdade? Então o segredo é: se Deus agrada de nós, não tem inimigo que prevalece sobre a gente, não tem problema que vai nos dominar, não tem nada que vai ser impedimento, não tem obstáculo que nós não podemos vencer. Então o segredo é a gente agradar a Deus. A terceira avaliação que eu faço aqui nesse texto, nesse paralelo, é: qual a prova ou qual o teste que não estou conseguindo me qualificar? Qual a prova ou qual o teste que eu não estou conseguindo me qualificar? Qual que é a prova que Deus permitiu você passar, que você está tirando nota ruim? Não está passando com notas boas, ou aliás, está sendo desaprovada com notas mais. Então a nossa pergunta é: há alguma prova, algum teste, alguma tentação que você não está conseguindo vencer, não está conseguindo superar, ou você está dando por entregue, dizendo: não consigo passar nessa prova, não consigo vencer esse teste, né? Então essas três colocações eu queria fazer. Agora veja bem, meus irmãos, nossa vida é uma vida, a gente precisa aprender mais com Deus, com a Bíblia Sagrada. Eu, ao preparar essa palavra, fiz a conexão com o texto que se encontra em Tiago capítulo 4, que fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerra, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu observei aqui uma coisa interessante aqui, duas coisas que a gente analisar em questão de prova e teste, né? As provas e as tentações, os testes que nós passamos, que são sobre a superveniência, sobre a providência, a vontade de Deus, elas servem para nós ficarmos mais edificados. Elas servem para nós crescermos mais, nós ficarmos mais inteligentes espiritualmente, mais preparados, né? Ficarmos mais em condição de estar vencendo obstáculos e mais obstáculos. Mas quando nós temos provas, testes ou tentações provenientes da nossa carne, da nossa vaidade, da nossa cobiça, dos nossos desejos maléficos, essa prova, companheiro, não tem nada a ver com Deus, É você que criou essa prova, é você que botou essa tentação na sua vida, é que você que criou essa situação que às vezes te faz você ser uma pessoa temente, com medo da vida, não consegue superar o obstáculo, não consegue vencer algumas tentações, não consegue superar os seus obstáculos, as suas lutas pessoais. Aí você tem que voltar para Deus, pedir misericórdia, para Deus perdoar você e ajudar você a não cometer mais esse tipo de erros. Veja bem, quando a gente lê aí em Tiago capítulo 4,
onde fala das nossas guerras internas, das nossas lutas pessoais internas, desses desejos que aflora dentro de nós, né? desses desejos que nós às vezes cobiçamos, né? A Bíblia diz: olha, vocês não pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem com motivos errados. Veja bem, meus irmãos, muitas coisas que nós pedimos para gastar com o nosso inimigo. Pedimos para gastar com o nosso inimigo. Deus não vai dar vitória para nós gastar com o mundo, não. O mundo é inimigo da igreja. Então, quando nós pedimos alguma coisa, ou queremos alguma coisa, desejamos alguma coisa, que aquilo que nós desejamos, nós vamos gastar em prol do inimigo, do mundo, essas coisas não acontecem sob a bênção, o cuidado e a provisão de Deus, né? Então, porque a Bíblia diz: quem quer ser amigo do mundo torna inimigo de Deus. Mas quando eu peço alguma coisa com motivo certo, motivo lógico, motivo bíblico, motivo espiritual, aí é diferente. Aí, pastor, por que não acontece? Não acontece na sua vida, ou Deus não responde, ou não recebeu ainda, porque a motivação sua está errada. Aprenda a ter motivações certas, porque Deus abençoa quem tem essas motivações certas. Aleluia. Então, motivações certas é o segredo da vitória. Motivações nobre é o segredo da vitória. Motivações espiritual é a resposta de uma oração. Então aprendam, a gente está conscientista disso. Deus não vai te dar nada, porque aquilo que você está pedindo para gastar com o inimigo dele, que é o mundo, o inimigo da igreja, e Deus não vai dar. Mas se você pedir alguma coisa para gastar em prol da glória, do louvor de Deus, Deus vai abrir porta e te abençoar. Olha, meus irmãos, o capítulo 4 de Tiago fala para nós resistirmos o diabo e sujeitar a Deus, tá? Não tem outro jeito da gente suplantar o inimigo, o diabo e as suas tentações, as suas propostas. Não tem como a gente vencê-lo, a não ser a gente ser submisso e voltar para Deus e aproximar de Deus. O diabo não se vence só na vontade da carne, tá? Não se vence o diabo só com sua religião, com seu cartão de membro, ou com a Bíblia, a Bíblia fechada. Não, se vence o diabo quando nós submetemos, né? Nós sujeitamos a vontade, ao poder do Senhor nosso Deus. Amém? Olha, meus irmãos, veja bem, então eu queria que você entendesse que as tentações, quando Deus está no controle, Ele encarrega de livrar nós, tá? Livra nós. As provas que nós passamos, que Deus está no controle, Ele encarrega de livrar nós. Agora, as provas, as tentações que você às vezes está passando, mas que foi obra do inimigo na sua vida, dos seus desejos, das suas cobiças, por favor entenda, não espera que Deus vai te livrar. Você tem que voltar para Deus, você tem que sujeitar a Deus, você tem que outra vez rever suas motivações, para que Deus te direcione a sua caminhada. Glória a Jesus. Olha, meus irmãos, a trajetória do povo de Israel no deserto, durante 40 anos, eles tinham paradas, tinha estágio e tinha momentos, tá? Tinha momentos. 40 anos, são 40 jornadas distintas, ter momentos distintos da vida, né? As jornadas, os estágios e os momentos, eles não podiam estagnar, não podia fascinar, não podia encantar, a ponto deles perderem o objetivo, o alvo e a razão de prosseguir. Você perguntar, mas pastor, no deserto tem isso? Tem, deserto tem algumas coisas encantadoras, né?
Às vezes você está no deserto e para no oásis, você pensa, aqui que é o lugar que eu queria morar, aqui que eu quero passar as minhas férias, aqui que eu quero encontrar, terminar os meus dias, né? Então tem muita coisa na trajetória da vida que às vezes nos encanta, né? Nos encanta, nos fascina, e nós podemos ficar tão fascinados e tão encantados que a gente desiste de prosseguir, desiste de olhar para o alvo, para o objetivo da fé, e no outro dia, no dia seguinte, após a parada, continuar buscando a Deus, servindo a Deus e caminhando no seu propósito maior da nossa vida. Agora veja bem, também na nossa caminhada, a nossa trajetória, nós temos tragédia, irmãos, nós temos mortes, nós temos dores, nós temos adversidade, nós temos provas, nós temos tentações. Todos nós temos. Nós não estamos imunes a isso. Somos gente, somos humanos. Estamos aqui nesse mundo vivendo sintomas, notícias, efeitos, sequela e coisas terríveis acontecendo. Agora, tudo isso que está acontecendo, nada disso pode ser motivo para mim e para você desistir de nós estarmos prosseguindo. Nada pode ser motivo de estar fazendo eu e você prosseguir. Agora, meus irmãos, eu queria observar com vocês que nesse exemplo aqui que nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, paralelo ao que está escrito capítulo 33 de Números, nós temos nesse trajeto duas coisas que aconteciam lá e que acontecem também aqui, na nossa realidade, nossa trajetória, o nosso caminho. Primeiro, lá, o problema grande dos filhos de Israel no deserto era saudade do Egito. Este é o grande problema. Esta saudade do Egito foi um problema seríssimo. Eles lembravam da carne que era servida no Egito, lembrava do pepino do Egito, lembrava do melão do Egito, lembrava da cebola do Egito, e fazia, não tem coisa igual. Aquilo que é vida, aquilo que era, que saudade daquelas farras, que saudade daqueles bailes, que saudade daquelas brincadeiras, que saudade daquelas fofocas, e assim por diante. Era saudade do Egito. A segunda coisa, o grupo viviam tomado de saudade do Egito, e outro grupo vivia tomado da alegria de chegar em Canaã. Dois sintomas, duas realidades estavam naquele arraial, naquele acampamento. Um grupo, a fofoca deles, quando reunia aí no particular, fazia um café na casa de alguém, e falei, rapaz, aqui, você lembra como era bom o Egito? Aí o outro, era mesmo. Essa conversa ia trazendo uma desmotivação, ia trazendo uma tristeza, ia trazendo uma revolta, ia trazendo um problema sério para o povo de Israel. Aí de repente Moisés, que era o líder daquele povo, deparava com um povo que estava com saudade do Egito. Não é possível. E aí Moisés, não pode, como pode ser um povo tão rebelde, tão medíocre, cabecinha tão curta, ficar desejoso com saudade do Egito? Mas o problema é que até hoje a gente tem também crente, irmão. Nós temos crente que pensa, coisa boa é quando eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, né? Tinha liberdade de beber quantas eu queria, tinha liberdade de ir, eu não queria ir. Irmão, por favor, entenda que isso traz prejuízo, traz desmotivação, traz revolta, traz tristeza ao coração seu e de quem te ouve você falar nisso. Mas por outro lado, tinha um grupo que tinha prazer, que tinha alegria em saber, nós estamos na caminhada em direção a Canaã. Vinha problema, vinha luta, vinha morte, vinha tristeza, vinha doença, eles olhavam para o alto, nós estamos a caminho de Canaã.
E vinha a luta, vinha a adversidade, e eu dizia: não importa, o que importa é que nós estamos a caminho de Canaã. Irmão, a motivação da vida espiritual, do alvo espiritual, é que tem que fazer nós estarmos prontos a prosseguir, a vencer, a não ficar enganado, lubridiado, fascinado, encantado com nada dessa terra. A nossa jornada, o nosso caminho, a nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. O verbo conjugado ali, naquele povo, que mais Moisés fazia é assim: povo, é hora de partir. Eles passavam, faziam alguma festa, ou fazia alguma celebração, Moisés gritava: povo de Israel, é hora de partir. Aqui não é o nosso descanso, não é aqui que nós iremos morar, não é aqui que nós iremos ficar. Nós estamos aqui de passagem. Nós cantamos aqui: sou estrangeiro dessa terra. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Graças a Deus. Eu acho bom que de vez em quando a gente tem um exemplo da vida, né? As coisas ruins acontecem com quem é bom, com quem é ruim, com quem é pobre, com quem é rico, com quem é grande, com quem é pequeno, com quem pode, com quem não pode. A morte vem para todos de igual modo. Mas o que importa é o seguinte: nada pode tirar a minha motivação de prosseguir, de partir outra vez em direção à nossa Canaã celestial. Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, nesta ceia, celebrando a morte de Cristo e anunciando a sua volta. É esse trajeto que nós estamos vivendo. A morte de Cristo e a sua volta. Nós estamos nesse caminho. Estamos nessa trajetória. Agora veja bem, esta experiência que nós estamos vivendo, irmãos, que nós estamos atravessando, a gente só consegue vencê-la andando por fé. Pastor Zé Roberto pregou aqui, né? Falou que agora a importância da gente ter fé, andar por fé. Só a fé nos sustenta, nos garante. Nós prosseguimos na caminhada desse deserto. Aleluia, aleluia. Achar alegria aonde a gente só vê imagem monótona e sem graça é coisa de crente, irmão. Deserto, irmão, não tem nada, não tem shopping center. Deserto não tem praça bonita. Deserto não tem ruas belas, não tem iluminação bonita. Agora, você encontrar alegria no deserto é coisa de crentes. Só quem tem crente sabe disso. Às vezes nós encaramos a vida, parece que está tudo assim, nessa expectativa, né, de um deserto. Mas, irmão, enquanto nós estivermos aqui ceando, celebrando a morte de Cristo e anunciando a sua volta, nós temos que arrancar, nós temos que tirar a alegria da tristeza e da glória a Deus, porque a nossa vitória está chegando. Amém? Oh, glória a Jesus. Olha, irmão, então isso aí, olha, uma pessoa natural, uma pessoa que não é crente, pessoa que não conhece Deus, ele passava no deserto, olhava aquele povo lá, levantando o santuário, levantando o tabernáculo, né? Fazendo o sacrifício. Eles pensavam: esse povo é doido, o povo é maluco, esse povo não pensa não, não tem o que fazer esse povo não. Irmão, as pessoas naturais, as pessoas, os ímpios, as pessoas que não conhecem Deus, vê a sua vida e fica: mas você está iludida, desista dessa ilusão espiritual, isso não vai acontecer não. Jesus prometeu que ia voltar, há quanto tempo e não voltou? Desista disso. Não, irmão, não, e não, e não. Aleluia.
Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que é o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, glória a Jesus. Olha, meus irmãos, olha, os pecados que os homens cometeram lá no deserto, é os mesmos nossos, irmão. É os mesmos pecadinhos da gente, né? Que a gente é pecadinho, mas vira pecadão, mesma coisinha. Os erros deles são os mesmos que nós cometemos, né? Aí se eu vou falar qual que foi os erros dele lá, é o erro da humanidade. É o erro comum das pessoas, murmurar, imoralidade, botar Deus à prova, essas coisas é idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é nada mais do que você substituir Deus no seu coração, substituir a esperança de Deus por outra coisa. Então a gente precisa ter essa compreensão, que às vezes a gente comete os erros que nós possamos estar sendo desaprovados e não passar no teste. O deserto não era impedimento para o povo pecar. Não era impedimento. As pessoas não pecavam, era porque estavam temendo a Deus. Ninguém aqui, irmão, eu não tenho, igreja não pode dar um certificado para você. Você não pecou no mês de junho, né? No mês de junho passou. Eu vou pegar. Qual foi o pecado que você cometeu, minha filha? 1, 2, eu não sei. Mas o mundo é propício a isso, irmão. O mundo é um banquete de pecado, um shopping do pecado, né? A gente não tiver cuidado, aí comete os mesmos pecados que eles cometeram. Cobiçar coisas mais, desejar o que não convém, a gente divertir, prostituir, embriagar, cair na farra, praticar imoralidade, tudo isso aí, tentar a Deus, botar Deus à prova, provocar Deus, desagradar Deus, desacreditar de Deus. Isso era coisa que era comum na época. Os problemas da nossa jornada não é a distância entre a morte de Cristo e a sua volta. Não é esse o problema. É porque entre a morte de Cristo e sua volta tem 2000 anos, e a sua vida, se durar 100 anos, é um privilégio, né? Outros aqui não vai, outros vai só até 40, 50. Então a nossa trajetória aqui é muito curtinha, irmão. O tempo nosso é muito curtinho. É muito breve. A nossa vida aqui na terra é como um conto ligeiro, é como um navio navegante, né? É passageira, é de breve duração, irmão. Agora, quem me convida é o seguinte: a gente ter a sensibilidade, né? Qual que foi a atitude das pessoas que venceram no deserto, né? Qual que foram os desejos, comportamentos que eles tiveram? E o problema que as pessoas lá no deserto tinham era a falta de compreensão do propósito de Deus para eles. Eles não conseguiam perceber, não tinha mentalidade de perceber o propósito que Deus tinha para eles em Canaã. Irmão, enquanto você não tomar consciência, não tomar posse do propósito de Deus na sua vida, você vai sempre achar dificuldade de ser crente, de servir a Deus, de vir à igreja, de cultuar, de bendizer a Deus e de ser fiel a Ele. Mas quando você compreender o propósito de Deus na sua vida, você vai ver que nada é mais importante do que atender esse propósito da sua vida. Olha, meus irmãos, se você pegar Campo Ramsés, lá no Egito, até a colina de Moabe, dá 500 quilômetros em linha reta. Mas na verdade eles gastaram 40 anos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe que Deus não deixou eles entrar lá direto, sair, levar. Deus não podia permitir isso, mas não permitiu, sabe por quê? Porque eles não estavam preparados.
tá? Eles não tinham mentalidade de céu, não tinham mentalidade espiritual. A mentalidade deles era ainda muito, eles não tinham mentalidade de rei, tá? Então, meus irmãos, veja bem, a minha vida aqui na terra, a minha trajetória aqui na terra, as minhas jornadas, as minhas lutas, as minhas adversidades, é o Espírito Santo me preparando. É o Espírito Santo te preparando. É o Espírito Santo te inculcando em sua mente o que é reino. O que é reino? O que é reino dos céus? É o Espírito Santo trazendo para você o que é a glória de Deus, o que é eternidade, o que é servir a Deus. O Espírito Santo. Aí, irmão, acontece que nós somos, a natureza da gente é ruim demais, nossa natureza. Ou natureza ruim é natureza de homem, de gente. Eu sempre gosto de falar assim, eu e você, nós damos muito trabalho para Deus. Dá muito trabalho para Deus. Deus não pode puxar a orelha direto da sua, não vou puxar não, vou tirar o que você está precisando, para você aprender a humilhar. Eu vou permitir você passar por isso, para você me buscar mais. Eu vou permitir você passar essa prova, para você voltar a me querer, a me desejar mais na sua vida. É problema da nossa mesquinhez espiritual. Aquele negócio, quando tudo está bem, glória a Deus. Quando está tudo ruim, misericórdia. Não é? Não. A vida do crente convida a gente a em todo tempo, em todo momento, em toda a vida, dar glória a Deus. Aleluia, cultuar a Deus. Independente de tudo que esteja acontecendo, glória ao nome do Senhor na minha vida. Nós vamos celebrar mais uma vez a nossa ceia. Aí eu só queria olhar para você o seguinte, quando a gente olha para o Porto Deserto, a gente vai fazer algumas considerações que vale a pena a gente observar. Às vezes nós não estamos preparados para as bênçãos que Deus tem para nos dar, sabe? Às vezes nós não estamos preparados para as bênçãos que Deus tem para nos dar. Às vezes nós estamos preparados para ficar rico, né? Tem pessoa que quer ficar rico, quem não quer? Também queria, né? Mas tem gente que não pode ficar rico, sabe, tem um problema sério. O problema sério é o seguinte, às vezes Deus não dá as coisas para algumas pessoas, né? Não dá as coisas para algumas pessoas, sabe por quê? Porque o caboclo é infiel no pouco, aí ele ganha muito, fica rico, é infiel no muito. Pior, irmão. Caboclo é ruim, pobre, aí fica pior, rico, ruim. Entendeu? Entendeu que as coisas? Aí tem que ter perspectiva espiritual de saber que às vezes nós limitamos as bênçãos de Deus na vida. Agora, o que nos ensina? Precisamos aprender a viver de fé, a viver da fé. Precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Precisamos confiar mais. E precisamos caminhar com Deus e aproveitar tudo que Deus tem para mim e para você. Agora eu quero que você fique de pé. Esse versículo aqui é meu e é seu. Eu fico com vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim de vez em quando. Olha aqui. Deus fez uma promessa para aquele povo de Israel lá. Olha aqui, vou tomar um lugar aqui, por favor. Vem cá, nós começar assim. Olha bem. Fez uma promessa para aquele povo de Israel dessa forma. Deus chamou eles, Deus deu a ordem, deu a organização, deu a liderança, mandou eles registrar, fazer o registro da sua história, prosseguir, porque o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito.
essa bênção é minha. Irmão, eu só não sou abençoado tudo o que eu tenho feito é se eu estou fazendo coisas erradas. É se eu estou fazendo coisa fora da motivação certa. Mas se eu estou trabalhando, se eu estou esforçando, se eu estou dedicando, se eu estou de acordo com a vontade de Deus, pode estar certo que você tem a bênção de Deus. É a promessa. O Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo que vocês têm feito. Segunda coisa, Ele diz para Israel, é a mesma palavra que ele diz lá, Ele cuidou de vocês na sua jornada. E a palavra é, Deus cuida de nós na nossa jornada. Aleluia. Como Deus cuida de você, irmão. Não abra mão disso não. Não deixa isso não estar registrado na sua história. Deus cuidou de mim. Alguma página da sua história tem que ter essa frase: e Deus cuidou de mim, e Deus cuidou de mim, e Deus cuidou de mim. Aí vem, nesses 40 anos, Ele tem estado com vocês, no meio de vocês, e Ele tem dito: não vai faltar nada a vocês. Não vai faltar nada a vocês. Nada vai faltar a vocês. Não vai faltar nada a vocês. Está faltando alguma coisa? Peça que Deus dá. Está faltando alguma coisa? Peça que Deus dá. Se for motivação certa, recebe hoje. Se a motivação for certa, recebe agora. Se a motivação for espiritual e nobre, recebe agora. Porque Deus, a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que ela foi determinada. E ela foi determinada para isso, para me formar. Deus me abençoa, Deus cuida de mim, Deus está em mim, e Deus me supre tudo que eu possa necessitar para eu prosseguir e vencer essa caminhada. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Não vai prevalecer. Ninguém prevalece contra você. Nenhum obstáculo vai ser motivo para você cair. Nada vai roubar a sua motivação, se você estiver vivendo a esperança e a alegria do alvo que é Cristo, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Aleluia. As coisas aqui da terra, os problemas, os obstáculos, a adversidade, tudo fica pequenininho, tudo fica muito singelo diante da grandeza que está me esperando, o Filho de Deus, o Salvador da minha vida, o Redentor da minha alma, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aquele que morreu em meu lugar. Eu queria que você nessa noite compreendesse e entendesse uma coisa: Deus te chamou, Ele honra a sua chamada. Deus te chamou, Ele cuida de você. Deus te chamou, Ele abençoa a sua caminhada. É Deus que está, é Deus por nós. Contra nós. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Aleluia. Não pode nada prevalecer diante da sua fé em Deus. E você vai conquistar, você vai alcançar aquilo que você foi determinado a alcançar. Amém? 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 Glória a Jesus. Então, a palavra é essa, a mesma palavra de Moisés: povo de Deus, povo de Deus, é hora de prosseguir. Povo de Deus, é hora de levantar. Povo de Deus, é hora de estar pelejando, caminhando em direção a Canaã celestial. Amém? Levante sua mão aos céus, adore a Jesus, glorifica a Deus pela sua vida. O Espírito Santo desta noite quer te fortalecer ainda mais. O Espírito Santo desta noite quer fortalecer, quer te dar mais força, mais ânimo, motivação para você prosseguir na sua caminhada. Aleluia. Não vai ser drama, não vai ser doença, não vai ser a morte, não vai ser tragédia, não vai ser dores, nada vai impedir de estarmos prosseguindo na direção do alvo que é Cristo. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos preparar para esta ceia. Tomar a ceia, irmãos. Aleluia. Eu gosto de falar assim: vou tomar a ceia como fosse a última ceia nossa. A última, quem sabe? Ou seja, quem sabe pode ser a última. Então celebre da melhor maneira possível, com a melhor alegria possível, com a mais certa motivação possível. Celebre com o coração derramando na presença do Senhor Deus. Celebre, aleluia. Celebre com o altar da adoração, o altar da fé erguido. Celebre com a sua definição de rumo, de direção espiritual. É isso que Deus quer. Eu vou dizer uma coisa para você: essa ceia que nós vamos tomar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite na vida sua. Ele vai ministrar a sua vida nessa noite, um bálsamo de conforto. Ele vai ministrar um fortalecimento da sua vida espiritual. Ele vai fazer isso na sua vida no dia de hoje. Ele vai ministrar na sua vida coisas poderosas. Segura aí, em que você prepare para estar assentando à mesa, olhando para Jesus e celebrando com Ele a sua morte e a sua promessa de que Ele cuidaria, estaria com a gente e que um dia viria nos buscar.